Eu acho que já estava na hora de eu trazer uma mitologia africana que vai além dos orixás, né? A mitologia Zulu. Essa mitologia tem muitas divindades que são ligadas a fenômenos da natureza, como por exemplo tempestades e raios, mas enfim, isso é muito comum na maioria das mitologias. Unculunculo é o maior dos deuses e o criador da humanidade. O grande deus foi criado em Ulanga, antes de vir para a Terra. Esse lugar nada mais era do que um pântano dos juncos. Unculunculo também pode ser confundido com um outro deus, o Velinang, que é o deus do trovão e dos terremotos, que também tem um outro nome, que é o Sondo. Ele é filho do próprio grande deus com a deusa da fertilidade, arco-íris e agricultura, a Nokobulowen. Essa deusa também tem um outro nome, que eu vou tentar falar aqui, mas eu acho que como vocês já perceberam, eu não sou tão bom nesse idioma. Vamos lá. Babawana-Waressa. Como eu já disse, ela governa a agricultura, as colheitas, a chuva e até mesmo a cerveja, além dela ter poderes sobre as águas e sobre a própria terra. Através disso, ela ensinou seu povo a colher, plantar e fazer a cervejinha. Por causa disso, ela acabou se tornando uma das deusas mais cultuadas nesse povo. Mbaba vivia nas nuvens, perto do arco-íris. As pessoas amavam ela, sabiam que quando ouviam os trovões, elas teriam as chuvas necessárias para suas plantações. Ela também tinha poderes de metamorfo, ou seja, ela poderia trocar de forma, se parecendo com algum animal. Segundo uma lenda, ela não conseguiu achar nenhum homem que ela gostasse lá nos céus, então ela desceu para a terra. Ela procurou por toda a África do Sul um marido que fosse mortal, e quando ela se apaixonou, ela fez um desafio para os deuses. Para ter certeza que esse homem amava ela, ela fez um teste, meio que João Kleber, sabe? Ela enviou uma linda noiva no seu lugar, enquanto ela estava disfarçada de bruxa. Mas rapidamente o seu noivo reconheceu e não foi enganado, então os dois se casaram e viveram felizes numa casa coberta pelo arco-íris. Voltando a falar do Unculunculo, ele também tem um outro nome, que é Uzomandla, que seria a suprema força que governa todo o universo. Porém, tem um certo problema sobre esse deus. Algumas fontes dizem que nunca houve um Skyfather nessa mitologia antes da chegada dos europeus. Para quem não sabe, Skyfather é aquele deus dos céus ou aquele deus supremo. Por exemplo, o Zeus e o Odin. Mas voltando aqui, outras fontes dizem que existia sim um Skyfather nessa mitologia, até mesmo antes dos europeus. E que na verdade ele era muito maior que o Unculunculo, mas o nome dele eu não achei, e provavelmente o nome desse deus acabou se perdendo. Eu esqueci de falar sobre uma outra curiosidade sobre aquela deusa do arco-íris, que ela também podia receber o nome de Zulu Deméter, muito provavelmente, como vocês devem imaginar, pela semelhança dela com a deusa Deméter da mitologia grega, já que as duas eram muito importantes para a agricultura. Os outros deuses dessa mitologia são o Ogun, que é o deus dos ferreiros, né, que sempre tem nas mitologias. Tem a deusa Inyanga, que seria uma deusa ligada à lua, e também aos curandeiros, que são chamados de Isinyanga. Inclusive, esse radical Nyanga significa lua. Sonswaf, que é o deus da cura. Unculukuana, que é um deus estrela que veio do espaço e encontrou os Zulus vivendo na terra como se fossem animais. E ensinou para eles as altas leis de Sinto. Tem uma certa suspeita nessa mitologia que a palavra Ukulunkulo teria sido usada pelos europeus para explicarem o que seria um deus para o povo Zulu, e parece que a partir daí eles começaram a usar ele. Mas como eu disse, é apenas uma suspeita. O mito de criação dessa mitologia é bem curtinho, mas eu achei importante trazer aqui, então bora lá. O antigo, conhecido como Kulunkulo, é o criador Zulu. Ele veio dos juncos, e deles ele trouxe o povo e o gado. Ele criou tudo o que existe, montanhas, riachos, todos os animais, tanto aqueles que ficavam nas florestas, quanto os que ficavam em casa. Também ensinou o Zulu como ele deveria caçar, como fazer o fogo e como cultivar os alimentos. Ele é considerado o primeiro homem e está em tudo que criou. O Incaniamba é um enorme animal carnívoro que se parece com uma enguia. Ele aparece frequentemente nas lendas do povo Zulu e no do povo Xhosa. Algumas lendas mais antigas dizem que essa enguia monstruosa consegue fazer muitas coisas, mas o principal dela é que ela consegue mudar o clima, transformar um dia totalmente ensolarado
em um dia escuro e tempestuoso. O Icaniamba também tem nadadeiras que crescem em tamanhos enormes. E apesar de terem várias enguias lá na África do Sul, de água doce que crescem até mais ou menos 6 metros de comprimento, é claro que elas são bem pequenas em comparação ao Icaniamba. O impúndulo, ou pássaro relâmpago, não é um periquito qualquer. Ele é um bicho monstruoso que assusta muitas pessoas, especialmente por poder atingir o tamanho de um ser humano. Ele pode ser encontrado nas histórias do povo Pondo, Zulu e Xhosa. Esse bicho não possui o nome de pássaro relâmpago à toa. Ele pode invocar tempestades e também os raios. Algumas histórias dizem também que esse pássaro pode ter outras formas, tendo também um poder de metamorfo, podendo atingir a forma de um ser humano. E também às vezes parece que ele protege um feiticeiro ou feiticeira. Mas o motivo desse bicho ser muito temido não está no fato de ele soltar raios ou proteger feiticeiros, mas sim no poder dele de atingir o tamanho de um ser humano para poder ter o seu alimento favorito, o sangue humano. Eu não sei exatamente se esse monstro aqui é da mitologia Zulu, mas pelo fato dele ser muito bizarro, eu achei interessante colocar ele nessa lista. Inclusive, esse bicho aqui assusta bastante. Segundo a lenda, o Grootslang é um animal tão primordial quanto o próprio mundo. Os deuses, ainda no começo da criação, cometeram o grave erro de criar essa criatura, dando para ela muita força, astúcia e inteligência. Mas ao perceberem o erro, dividiram ela em duas outras criaturas, surgindo assim os primeiros elefantes e as primeiras cobras. Porém, um ou dois Grootslang acabaram conseguindo escapar. Dizem ainda que um desses monstros vive na caverna de Witchersveld. Ainda segundo a lenda, os Grootslang adoram pedras preciosas, podendo assim atrair algumas pessoas, e a única maneira de você escapar dele é oferecendo para ele o maior número de pedras preciosas possível. O Tokoloshi é uma das criaturas mais populares da África do Sul, sendo meio que um gremlin da mitologia Zulu. Um feiticeiro, quando está querendo prejudicar alguém por algum motivo, pode usar um Tokoloshi. Com isso, ele pode causar muita coisa, desde azar, algum medo nessa pessoa, ou doença e até mesmo morte. Eles são criaturas peludas, baixas e meio que têm uma forma humana, e conseguem ficar invisíveis quando comem uma pedra. E é claro que eles usam isso como uma forma de chegarem mais perto das suas vítimas. Bem galera, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar o vídeo deixando like ou dislike. Caso não forem inscritos, por favor se inscrevam no canal, que eu sei que 90% das pessoas que assistem os meus vídeos nem sequer são inscritos. E caso você tenha algum assunto e queira um vídeo aqui, deixe aí nos comentários que eu vou marcar uma lista e assim que possível vou fazer o tema, beleza? Obrigado por tudo, valeu, falou e tchau!